Fala, guerreiros! Sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan e hoje nós vamos falar do novo episódio de Tokyo Revengers. Um pouquinho atrasado, não consegui gravar ontem na terça, mas aqui estamos porque tivemos a maior luta de toda a história de Tokyo Revengers. Sim, tô falando de mangá, tô falando de anime, foi a melhor até agora e provavelmente vai ser sempre. O grande confronto entre Mike e Izana finalmente aconteceu. E foi recheado de flashbacks que contam um pouco do background, da história por trás dos personagens de Izana, um pouco do Kakusho, pra mostrar toda essa relação entre eles. Galera, tá chegando aqui pela primeira vez? Curte Tokyo Revengers, conteúdo de animes, mangás? Já vem se inscrevendo, é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Deixar o seu like aqui embaixo do vídeo e comentar, compartilhar, sempre são coisas que fortalecem muito. Pode também ter acesso exclusivo ao nosso grupo do WhatsApp para conversar bastante se você se tornar um membro. A partir de 3, 5 reais, você já faz parte do nosso grupo do WhatsApp. Galera, vamos pra vinheta que depois a gente vai contar um pouquinho de como foi e explicar esses flashbacks e toda essa postura de vilão ou não que o Izana tem desde a infância. A gente sabe, né? A luta finalmente começou. O Mike chegou para salvar a pátria da Toman, que estava totalmente em desvantagem. Ele meteu uma moral, mesmo a gente sabendo que ele está psicologicamente muito abalado pela morte da Emma, sua irmãzinha. Mas a luta começa, e pra valer, porque o Izana toma as cartas, vai pra cima naquela velocidade estrondosa e acerta o Mike. O Mike tá meio ali ainda, pegando o ritmo da luta, entendendo um pouco como funciona e começa a lutar pra valer. E pasmem, o Mike mete logo de cara aquele seu famoso chute atômico que não tem efeito nenhum no Izana. O Izana consegue defender facilmente o primeiro golpe. Todo mundo fica chocado, Takemichi, Draken de leve, o Chifur bastante, entre outros, porque o Mike, que costuma derrotar todo mundo com chute, foi parado logo de cara. Ali já rola uma tensão de como vai ser essa luta, porque o Mike parece que não tá assim tão na vantagem como ele costuma estar. Pior ainda é a sequência, porque o Izana lança um golpe que manda o Mike para longe, surpreendendo muito mais gente. Se não bastasse o Mike ter seu chute segurado, ele ainda é arremessado para longe. Aqui a galera da Toman começou a tremer na base. Porque, é óbvio, o Mike é o invencível, o mais forte, e inclusive o próprio Izana começa a tirar onda, falando que se ele é tão poderoso assim, esse era o tal do Mike invencível, parece pouco. Inclusive, eu pego esse espaço, se você quiser conhecer ainda mais, vai ter spoilers sobre a vida do Izana, nós temos um vídeo bem completo aqui no card, falando tudo sobre o personagem. Então, vai lá dar uma conferida, abre aqui já enquanto você assiste o vídeo para assistir depois. Mas voltando ao assunto, a luta tá rolando, o Mike não tá tendo essa vantagem tão esperada, e aí começam os flashbacks a acontecer. Porque o Mike, apesar de estar ali perdendo, ele não demonstra nenhum tipo de nervosismo, o que normalmente poderia acontecer quando alguém está perdendo uma luta. Mas o contrário, ele começa a dialogar com Izana e isso praticamente vai desconstruindo esse personagem de vilão, coração frio do Izana, para um vilão que tem um coração, sente uma emoção lá no fundo. O Izana, ele deixa muito claro que ele se baseia toda a sua força, inclusive seus colegas mostram que a força dele vem da solidão, de ser um cara fechado, sozinho, e tudo isso foi desencadeado desde a morte do Shinichiro. Então ele não liga pra nada. A sua infância foi muito difícil e o único motivo, digamos, da sua vida era o seu irmão mais velho, Shinichiro. E aí a gente tem esse flashback inicial que mostra um Izana já morando num orfanato, que foi abandonado pela mãe, que disse que voltaria a buscá-lo, nunca voltou, e simplesmente nós temos lá o Izana sofrendo, porque é uma criança, mas ao mesmo tempo lidando com problemas muito sérios do abandono, de não ter ninguém. A gente vê inicialmente ele já com uma amizade com o Kakusho, mostrando essa vida no orfanato, os dois tendo uma vida até como crianças, provavelmente ali girando na faixa dos 10, 12 anos, provavelmente 12 anos, acredito mais. E ali a vida deles segue. E marquem esse primeiro flashback para daqui a pouco a gente falar do último flashback. Aqui a gente vê um lado do Izana muito mais infantilizado, abandonado, carente, mas com uma relação ali já com um amigo que é o Kakusho, que os dois estão se divertindo, brincam,
quando a senhora ali, a moça do orfanato, chama ele para conversar, que tem uma visita, ele até acha que é a mãe dele, o Kakusho fala, pode ser sua mãe, aí tudo animado. E ali ele descobre que ele tem um irmão, o Chinichiro. E o Chinichiro passa a visitá-lo com frequência, é explicado que eles são irmãos, de certa forma ali, eles vão construindo um laço. O Chinichiro leva o Izana para passear na sua moto, mostra, explica como é o mundo das gangues, conta um pouco da sua história para o seu irmão mais novo. Ou seja, o Izana, que estava sozinho, abandonado no mundo, agora tinha alguém para se apegar, alguém para ter como ídolo, para se inspirar, e isso foi fantástico até então, porque o Izana mostra que poderia ser um personagem muito bom, se bem desenvolvido até então, com esse novo irmão. Claro, fica sempre aqueles buracos, né? Por que o Chinichiro não fez mais, talvez, por ele? Tentou adotar, de certa forma? Isso não fica claro, até porque o Chinichiro já tem outros irmãos na época, né? O Mike, ele já cuidava também da Emma, e era o seu avô lá que dava conta, mais ou menos. Mas, teoricamente, a família do Mike tinha dinheiro. Talvez daria para ter chamado Izana para morar com eles. Não sei como ficaria a parte da lei, da burocracia. Mas o que fica claro é que o Chinichiro também deu uma sonegada aí nesse irmão que ele descobriu, porque ele continuou vivendo num orfanato e continuou agora aprendendo coisas sobre o mundo das gangues que o Shinichiro deu o passo inicial, e ele acaba se envolvendo em algumas confusões. Uma delas, que depois até o Kakusho relata durante a luta, é que o Izana apanhou feio de uma galera, foi pro hospital, perdeu o isqueiro, que era uma das técnicas que o Chinichiro ensinou para não quebrar o punho quando fosse dar um soco, segurava um isqueiro dentro para ter uma força, digamos ali, dentro do punho para manter firme. E quando ele apanha dessa galera, dessa gangue, ele simplesmente vai para um hospital e depois se recupera. Mas aí começa a subir aquele ódio e ele começa a se vingar um a um. O Kakusho mesmo cita nesses flashbacks que o próprio Izana vai perdendo a sua humanidade e o seu senso de parar, digamos assim. O senso de saber o que é certo e errado, porque ele vai perdendo uma limitação de parar antes de matar alguém. Ele já vai com tudo, praticamente para matar mesmo durante as batalhas. Ele vai perdendo esse sentimento mais humano de aonde o limite deve parar, porque ele foi perdendo tudo isso. E isso também foi desencadeado porque nesse meio tempo, onde o Izana foi crescendo, aconteceu aquele problema. Um deles, também explicado em flashback. O Izana descobre que a gangue Black Dragons, que o próprio Shinichiro fala, né, ali quando o Izana fala, eu quero ser líder da gangue um dia e tal, e o Shinichiro fala, beleza, eu também quero que você, meu irmãozinho, seja um dos líderes, e depois eu quero que o meu outro irmão, o Mike, seja. Nesse momento, o mundo do Izana para. E aí, novamente, eu trago esse ponto do Shinichiro ter sonegado praticamente, não ter jogado tão limpo com o Izana, ter prejudicado literalmente a mente dele, porque pelas conversas, eles nunca tiveram essa conversa que ele tinha um outro irmão. E aí rolou, obviamente, um sentimento de, talvez ali, inveja, porque o outro irmão estava vivendo com o Shinichiro, um pouco ali de angústia por ele não estar tendo aquela vida, aquela mesma oportunidade, e ele começa a nutrir já um certo sentimento de ódio pelo Mike desde essa época. E quando acontece tudo, onde o Kazutora mata o Shinichiro, e aí nós temos aí o subordinado do Mike tirando a vida do Shinichiro. Aí, de vez, acabou o mundo do Izana. A única pessoa que ainda se mantinha ao seu lado era o Kakusho, explicado em outro flashback, inclusive mostrando, né, que a infância do Izana era dividida, 8 ou 80. Às vezes ele estava um lado mais infantil, como aquele começo, onde ele estava brincando com o Kakusho, e um outro lado mais cruel, mais vivendo a vida mesmo, sentindo ali os problemas, porque ele fala pro Kakusho que não tem mais um motivo. O Kakusho até fala que poderia ter se matado naquele dia porque ele perdeu os pais no acidente e tudo mais, que ele estava vivendo sozinho, solidão. Mas o Izana propõe que ele seja o seu servo, para que ele viva para servi-lo, e o Izana como rei. Então aqui surge um laço muito importante. Esse laço a gente vai vendo sendo trabalhado durante todo esse episódio, de por que o Kakusho, que era amigo até do Takemichi no começo, dá tudo. Inclusive, deixar bem claro, ele daria a sua vida pelo Izana. Então o Kakusho morreria por ele, mas ao mesmo tempo ele não quer que o Izana perca a sua vida ou se perca de vez, como acontece na sequência do episódio. Depois desses vários flashbacks, mostrando todo esse lado do Izana, esses problemas que ele enfrenta desde a infância, porque sim, cara, o Izana tem seus problemas, mas também tem uma certa justificativa, porque ele viveu uma vida muito difícil. Claro, não podemos justificar toda a violência e até as vidas que ele tirou por causa dos problemas que ele sofreu na infância. Mas a gente consegue, pelo menos dentro de uma história, entender ali por que ele acabou sendo desviado do caminho, né?
E durante a luta, quando o Mike começa a falar que o Izana, mesmo usando a solidão para ter a sua força, ele não está sozinho, porque o Mike não nutre o ódio, apesar de todo o impulso sombrio que a gente vai ver sendo trabalhado durante a obra. O Mike não está nutrindo esses sentimentos negativos pelo Izana, mesmo Izana ter sido um dos mandantes aí praticamente da morte da Emma. Ele fala que ele está ali por ele, eles ainda são irmãos, eles ainda podem se reconectar, ainda é tempo. E o Izana começa a perder todo o controle emocional. Nesse momento a gente vai vendo uma virada, inclusive não é com chute atômico, o Mike acerta um soco que não é bem a sua característica no Izana, já faz ele sangrar, o Izana começa a entrar em choque, a luta começa a tomar uma virada, onde o Izana que estava na vantagem passa a começar a apanhar cada vez mais, porque o Mike, mantendo sério, mantendo uma postura para salvar o seu irmão, começa a aplicar cada vez mais golpes, socos, chutes, e o Izana vai perdendo todo o equilíbrio emocional. E aí, a derrota do Izana é apenas uma questão de tempo. E ele está sendo derrotado nesse momento onde ele saca a arma, porque ele vê que não vai ganhar na luta mesmo, para tentar matar o Mike. Só que as palavras do Kakusho desestabilizam de certa forma ele. Ele perde esse controle emocional do que ele vai fazer daqui para frente. E a gente tem essa mudança no episódio, onde o Kakusho tenta parar, volta naqueles flashbacks, mostrando o início da aventura deles juntos, desde a infância. E nós temos agora uma construção aqui do Kakusho, tentando desmontar esse personagem vilão do Izana, para tentar pôr um pouco de consciência nele. E na sequência, o Izana também, totalmente descontrolado, pede para que alguém mate o Kakusho, para ele parar de impedi-lo. E nesse momento, adivinha? A sua ordem é concretizada, porque, é óbvio, nós estamos falando de um dos mais filhas da mãe deste mangá. Sim, Kizaki pega a arma e cumpre teoricamente essa ordem, acerta um tiro pelas costas do Kakusho, e aí fica muito claro, o Izana percebe que o seu pedido foi concluído, mas de uma forma que talvez nem ele esperasse, porque ele fica totalmente em choque quando aquele sangue espirra na sua cara e ele vê o seu servo, o seu amigo desde a infância, ser baleado e cair de joelhos na sua frente. E o Kizaki ali, naquela postura de o verdadeiro vilão da obra. Nem aí em tirar uma arma no meio de uma luta de gangues, que teoricamente era para medir forças. Izana completamente perdido durante aqui toda a conversa e durante toda a luta que ele tem com o Mike. Resta a gente saber quais vai ser os próximos passos que vão acontecer nesse próximo episódio, porque a luta tá pegando fogo, mas praticamente apagado, porque o Mike venceu na mão e agora sobra essas artimanhas, arma de fogo na jogada, Kizaki se intrometendo, Kakusho caindo. O que vai acontecer no próximo episódio, a gente vai ter que esperar. Só que mais um detalhe, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, e se você quer conferir todos os caras, inclusive com spoilers, que são os mais fortes de toda a obra, não esquece de dar uma conferida nesse vídeo aqui, que é o nosso ranking, mais de 100 mil visualizações lá para vocês acompanharem, todo, completinho, com todos os personagens que já apareceram, os 25 mais fortes. Confira lá depois desse vídeo aqui. A gente vai ficando por aqui, aquele abraço, valeu!